Olá pessoal, eu sou o Acolon e hoje eu trouxe para vocês mais uma carta do baralho Cigano Lenormand, dessa vez com a carta de número 19, a Torre. Pessoal, para quem está iniciando a jornada aí no tarô, tá, e quer se aprofundar um pouco mais, eu desenvolvi dois e-books, um dos arcanos menores e um dos arcanos menores, tá? Um dos arcanos menores com 401 páginas e dos arcanos maiores com 227 páginas. Ambos os e-books eles contêm aí os aspectos psicológicos e arquetípicos de cada arcano, tá? Os signos e os planetas relacionados com cada um deles, como aplicar a energia desses arcanos no seu dia a dia para um bom desenvolvimento, tá? Fora isso, eu também adicionei 56 poesias místicas para os arcanos menores e 22 poesias místicas para os arcanos maiores, todas de minha autoria, que auxilia bastante aí com alguns insights para vocês, tá? Então, quem tiver interesse é só acessar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá um preço bastante acessível, tá? É um material extenso, profundo, vale muito a pena estar adquirindo. Pessoal, vamos lá. Carta da Torre no baralho cigano. O que a gente consegue interpretar olhando para essa imagem, né? A gente consegue imaginar uma torre ali, ó, grande, né? Alta, imponente, né? Só que também ela passa uma mensagem para a gente de proteção, sim. Só que é muito mais forte a questão de isolamento, né? Uma questão aí de algo que você pode adentrar, se isolar para poder refletir sobre algo, né? E se nós olharmos aqui nessa carta, lá em cima, ó, né, é uma torre de vigia também, né? Só que não necessariamente uma torre de vigia. Lá em cima, ó, quando você está lá em cima, naquele ponto, você consegue observar tudo que está ao redor, né? Olhando de uma outra perspectiva, né? Você consegue ter um alcance muito maior. Então essa carta, ela, além dela estar ligada à questão de reflexão, de proteção, ela vai mostrar para a gente a necessidade de se aquietar, para poder observar as coisas sob uma nova perspectiva também, né? Olhar as coisas também mais de cima, né? Talvez da posição que você está, você não consiga enxergar o contexto todo, né? Todas as informações. Então, quando você se isola um pouco e observa tudo que está ao redor com calma, né? Com tranquilidade, com paz, e essa paz você vai encontrar dentro dessa torre, você consegue observar as situações de uma outra forma, tá? Então fica essa dica para vocês também. Inclusive, se nós fizermos um paralelo aqui, ó, com o tarô, né? Nós conseguimos ali, ó, o número 19, que é o Sol, e nada se esconde à luz do Sol, né? O Sol, ele traz a clareza, ele traz a verdade ali. Então, olha que interessante esse paralelo, né? Então, a carta do Sol no tarô, ela tem muito a ver com essa questão aqui da torre, por quê? Porque quando você se isola, né, e você olha as coisas sobre uma nova perspectiva, você tem a clareza. Olha que interessante. Então, nós entendemos que também não é por acaso, né, que temos esse número 19 representando a torre. Tá, pessoal? Vamos lá. Numa questão de amor, o que a gente pode estar falando aqui sobre a carta da torre? Numa questão de amor, né? A gente pode estar falando que o relacionamento ele está passando por um momento de distanciamento, de isolamento, ou então a necessidade de privacidade, por exemplo, né? Talvez esteja faltando privacidade para o casal, cada um precisa da sua privacidade e isso não está acontecendo, cada um precisa do seu tempo também e isso não está acontecendo. Então, talvez seja necessário um distanciamento, claro que vai depender do contexto, ou alguém que tinha um relacionamento e esse relacionamento esfriou, né? A pessoa distanciou, se isolou de alguma forma, né? Então, ao invés de ficar batendo cabeça numa situação dessa, entenda que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu grau evolutivo, né? E às vezes o distanciamento também é necessário para que a pessoa ela tenha a clareza sobre a própria relação, né? Então, fica a dica com relação a essa carta na questão de amor. Outra coisa que nós podemos dizer, fulano de tal vai me procurar e sai a carta da torre, né? Dificilmente essa pessoa vai te procurar, porque essa carta ela representa um momento ali de solitude, um momento de isolamento ali, né? Para a pessoa poder refletir, né? Sobre o que ela realmente quer, sobre toda a situação que está acontecendo, tá? É, é um,
talvez seja um momento que a pessoa ali, ela está buscando autoconhecimento também. E se nós colocarmos essa carta numa situação de trabalho, de carreira, né? Essa carta ela também traz muito crescimento, tá? Numa questão de trabalho, por exemplo, você pode abrir um negócio próprio e uma coisa mais independente, e isso cresce, né, com o tempo, tá? Ou então, se você está numa empresa, você pode sentir que você está muito isolado ali naquele trabalho. Ou se você trabalha por conta, você pode sentir falta, né, de um convívio, né, com outras pessoas também, de manter um contato com outras pessoas. E aqui, se você abre um negócio, tem possibilidade de crescimento, tá? O que mais que a gente pode falar? Numa questão espiritual, por exemplo, a gente consegue falar sobre a necessidade aí de um autoconhecimento, tá? Principalmente nas questões espirituais, né? Então a gente pode estar falando também de uma grande sabedoria espiritual, a gente pode estar falando aí de a necessidade também de um isolamento para poder meditar, um momento de paz para poder se conectar melhor com seus guias, com seus mentores, né? Pode indicar uma fase também de crescimento espiritual, tá? E essa carta aqui em algumas leituras minhas, ela vem muito forte com uma necessidade de você fortalecer o seu espiritual através da meditação, tá? Então fica essa dica para vocês também. O que mais que a gente pode falar aqui? É uma carta que ela indica muita sabedoria, tá, pessoal? Principalmente espiritual. E numa questão de saúde, o que a gente consegue dizer aqui de uma questão de saúde? A gente pode falar um pouco de depressão, tá, pessoal? O que mais que a gente pode falar? A pessoa que se isola demais, tá? Então a gente pode ter uma condição mais mental nessa carta, tá? Então, numa questão de saúde, é preciso tomar muito cuidado com o isolamento, né? Com momentos mais depressivos, tá, pessoal? Ou então um alerta aí para questões de algo que está estressando demais você e levando a um isolamento, tá? Então fica o alerta com relação a isso, tá bom? Pessoal, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Boa sorte e luz na sua jornada, me chama Colom, gratidão.